Fiscalização Preventiva Integrada, a FPI do Rio São Francisco, constatou uma situação de abandono, negligência e falta de manutenção em barragens aqui de Alagoas. Eu vou trazer ao vivo a Maria Maciel, para que a Maria nos passe a informação que essa fiscalização que existe é muito importante para evitar tragédias também, porque eles fazem uma espécie de radiografia em locais talvez nunca visitados, digamos assim. É isso, Maria? Isso mesmo, Wilson. Olha que essa não é a primeira vez não, viu? Já foram constatadas essas mesmas irregularidades em outras visitas. E como você falou, é um risco grande. Por quê? São barragens antigas, 40, 60 anos, né? Foram construídas nesse tempo. E se não tiver esse trabalho, essa manutenção, acarreta sim um risco, principalmente à população ali ribeirinha e todo o meio ambiente. Aqui do meu lado está o procurador da República, Érico Gomes, para falar sobre esse trabalho realizado e que vai ter efeito, inclusive, aí com relação à cobrança desses órgãos responsáveis, não é mesmo? Boa tarde. Boa tarde, correto, Maria. De fato, nós vamos cobrar esses órgãos porque nós já estamos realizando reuniões com eles já há alguns meses, cobrando que sejam feitas as manutenções devidas nessas barragens. É preciso frisar que esses barramentos foram construídos há muito tempo e esses órgãos, tanto a Codevasf quanto o DENOX, não fizeram nenhum tipo de manutenção preventiva e manutenção periódica desses barramentos. Constatamos, inclusive, nessa visita que realizamos, a presença de mato alto e que dificulta ainda mais a fiscalização, porque você, quando tem um mato muito alto nessas localidades, você não consegue verificar como está a estrutura por debaixo dessas raízes, por debaixo desses matagais. Qual é a justificativa, né? Já que não é a primeira vez que são apontadas essas irregularidades. Nós temos em curso alguns inquéritos civis públicos que tratam sobre esses barramentos. E a justificativa desses órgãos é a ausência de orçamento para a manutenção. Mas é muito difícil acreditar que realmente esses órgãos não tenham um orçamento específico para esses barramentos, para essas barragens, tendo em vista que foram construídos por esses próprios órgãos. A alegação de ausência de orçamento não é justificativa para que não haja esse tipo de manutenção. E é possível que o Ministério Público Federal cobre desses órgãos, inclusive por meio de ação judicial, que é algo que já está sendo estudado e verificado e que muito provavelmente pode acontecer nesses casos. Nessas barragens, a gente pode dizer qual é o nível do risco? É um risco baixo, médio, alto? É preciso esclarecer que a legislação específica que trata da questão, ela estabelece vários níveis de perigo, vamos dizer assim, acontecendo algum evento catastrófico, que seria o rompimento dessa barragem. Mas mesmo que a legislação diga que o risco é baixo, que é o caso dessas que visitamos recentemente, esse risco baixo não quer dizer que, na verdade, não haja risco. Existe o risco para a população. Se houver um rompimento dessa barragem, vai atingir os animais que estão no entorno, vai atingir as pessoas que moram nesse entorno. Além disso, vai prejudicar em muito o meio ambiente e a vida econômica dessas pessoas, porque as pessoas nesses municípios dependem desses barramentos, dessas barragens, desses açudes, para viver, dele extrair os peixes, extrair outros elementos que são essenciais para a sua sobrevivência. Então, um evento desse tipo, desse porte, mesmo que a legislação diga que é baixo, na verdade tem um grande impacto econômico, financeiro e social para essa população. Bom, e quando a gente fala em barragem, a gente lembra logo de chuva, né? A gente está entrando num período de chuva, a gente lembra até em alguns fenômenos, algumas catástrofes, né, que tem acontecido, muitas vezes com esse risco baixo também. Então, quer dizer, não dá para deixar para lá, né? Tem que resolver o problema. Exatamente. E como é um problema que já vem há muitos anos, o risco, mesmo baixo, ele se torna mais alto. Porque quando você não tem a possibilidade de fazer uma devida análise e fiscalização de como está a estrutura desse barramento, você tem um prejuízo muito grande e você não sabe, não tem como estabelecer um plano de segurança. Como você vai estabelecer um plano de segurança se você não sabe como esse barramento está? Você precisa fiscalizar e, para isso, você precisa fazer a manutenção. Você precisa fazer a poda das árvores que estão no entorno, precisa fazer a inspeção nas estruturas que ficam por debaixo do que a gente vê, o que é visível ao olho nu. Além disso, nesses barramentos nós verificamos que as pessoas utilizam como estrada. Então, veículos de grande porte, como ônibus e outros caminhões, eles passam por cima dessas barragens, o que prejudica ainda mais essa estrutura e não sabemos o quanto, porque não tem um plano de segurança. Quais os procedimentos adotados estão pelo MPF? Vai ser feita uma recomendação? Qual o tipo de procedimento?
O Ministério Público Federal visitou esses barramentos junto com a Fiscalização Preventiva Integrada da Bacia do São Francisco, a sua equipe 12 de seguranças de barragens. E após esse trabalho de campo vai ser elaborado um relatório que vai trazer todas essas constatações e de posse desses relatórios nós vamos adotar providências. Vamos analisar se é o caso de recomendação ou é caso já de partirmos para uma ação judicial. Será analisado de acordo com o relatório que vai ser mandado. Ok, muito obrigada então pelas informações. Então, só lembrando que essas barragens, elas ficam ali nos municípios entre Feira Grande, Campo Grande e Itraipu. Então, foi feita essa fiscalização e é importante que esses órgãos responsáveis, a gente fala aqui de Codevasp, Dernox, que são os responsáveis aí para fazer essa manutenção. É com você aí no estúdio, Wilson.